Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. O médico Pinel fazendo teatro e o caso do condenado à guilhotina. Assim como Moreno, o próprio réu menciona em seu livro Rapsódia o médico francês Philippe Pinel. No entanto, ao contrário de Moreno, que não apresenta qualquer comentário sobre esse pioneiro do tratamento das doenças mentais, réu associa diretamente o nome de Pinel a experiências do tipo teatral. Segundo ele, Pinel fala, por exemplo, da festa do Santo Sudário em Besançon, a qual trouxeram muitos loucos que diziam estar possuídos. Réu comenta que uma multidão de espectadores se reuniu num palco alto, que tinha a forma de um anfiteatro, no qual os supostos possuídos eram custodiados por soldados e faziam movimentos furiosos. Na primeira edição de seu Tratado Médico-Filosófico sobre a alienação mental ou a mania, publicado em 1801, Pinel confirma a cena de Besançon. O que mais lhe chama a atenção, no entanto, é o caso de um trabalhador que, durante uma das épocas mais efervescentes da Revolução, deixa um dia escapar em público algumas reflexões sobre o julgamento e a condenação de Luís XVI. Conta Pinel que, recebendo ameaças, cujo perigo o homem passa a exagerar e acreditando-se já condenado à guilhotina, ele perde o sono, o apetite e o interesse por seu trabalho como alfaiate, até que é internado no hospital manicômio de Bicêtre, em Paris. Depois de um período de 8 meses, nos quais parece recuperar-se trabalhando na própria instituição, a partir da convicção de Pinel de que um trabalho assíduo e o exercício de sua profissão seriam o mais apropriado para mudar a direção viciada de suas ideias, o trabalhador volta a sentir os sintomas de sua melancolia. Narra Pinel: naquele momento eu já estava deixando o Bicêtre, mas sem desistir da esperança de ser útil àquele infeliz. Foi este o expediente que coloquei em prática durante o ano. O supervisor do Hospital de Doentes Mentais de Bicêtre foi avisado de que, a certo momento, uma suposta comissão da Assembleia Legislativa visitaria Bicêtre para obter informações sobre o cidadão e para absolvê-lo se ele fosse considerado inocente. Eu, então, combino com 3 jovens médicos e entrego o papel principal àquele que tem o ar mais sério e imponente. Os tais comissários, de capa preta e com todo o aparato da autoridade, se postam em volta de uma mesa e fazem vir o melancólico. Eles o questionam sobre sua profissão, sua conduta anterior, os jornais favoritos que lia, seu patriotismo. O acusado conta tudo o que disse, tudo o que fez, e provoca seu julgamento final por não acreditar que é culpado. Para sacudir, então, mais fortemente a sua imaginação, o presidente da pequena comissão pronuncia em voz alta a seguinte sentença: nós, comissários, em virtude de todo o poder a nós concedido pela Assembleia Nacional, seguindo as formas habituais, procedemos ao exame jurídico do cidadão e reconhecemos que nele encontramos apenas os sentimentos do mais puro patriotismo. Ele fica absolvido de qualquer acusação feita contra si, e ordenamos que recupere sua liberdade total e volte para sua família. No entanto, por ter recusado obstinadamente qualquer tipo de trabalho durante 1 ano, julgamos aconselhável que fique mais 6 meses detido em Bicêtre para exercer sua profissão em favor dos enfermos, e responsabilizamos o supervisor do hospital pela presente sentença. Retiram-se em silêncio e tudo indica que a impressão produzida no espírito do paciente foi das mais profundas. Pinel comenta que, infelizmente, a inação logo reproduziu os traços de seu antigo delírio, e houve também a imprudência de quem passou a tratar como mera brincadeira a sentença definitiva que lhe tinha sido atribuída em nome da Assembleia Nacional. A conclusão final do médico foi a de que, desde então, comecei a considerar sua condição incurável. De fato, na segunda edição de seu Tratado Médico-Filosófico, publicado em 1809, a cena do julgamento do paciente já não aparece. A única referência feita ali por Pinel, após apresentar parte do caso, é sobre a vantagem de uma emoção viva e profunda para produzir uma mudança sólida e duradoura.
Apesar desse resultado negativo, com essa simulação, Pinel se torna um dos precursores do psicodrama que, 100 anos depois, Moreno começará a desenvolver a partir de suas experiências em Bucareste e em Viena. Aliás, essa frequência de cenas precursoras do psicodrama na esfera judicial nos remete, curiosamente, a uma observação feita por Marrino em sua biografia. Segundo ele, além do teatro para crianças, outro passatempo favorito de Moreno durante os anos em que estudou medicina era ir aos tribunais para assistir a julgamentos. O biógrafo comenta que, ao voltar para casa, Moreno reconstruía o julgamento testemunhado e, com base nisso, previa o resultado final, dava as razões pelas quais o advogado falharia ou por que uma determinada testemunha tinha sido convincente ou não, e assim por diante. Com isso, conclui Marrino, as pessoas esperavam pelos resultados e se divertiam com os altos percentuais de acertos alcançados por Moreno, acrescentando que, nesse caso, já havia vislumbres de duas técnicas do psicodrama, a técnica do duplo e a inversão de papéis.